A Rede Mais dá início hoje à série de entrevistas com os candidatos ao governo da Paraíba. O primeiro convidado é o candidato do PSTU, Antônio Nascimento, que a partir de agora terá 30 minutos para explicar à Paraíba por que ele é o melhor nome para governar o estado nos próximos 4 anos. Ao meu lado, nessa sabatina, a jornalista Sonila Cerda, a partir de agora contando 30 minutos. Candidato Antônio Nascimento, bem-vindo à Hora H, Portal Mais PB. O senhor fala para 25 emissoras de rádio em toda a Paraíba. Boa noite, pode falar. Boa noite a todos da Rede Mais. É um prazer estar aqui, por podermos debater sobre nossas propostas e agradecer a você que está em casa, a você que está nos assistindo, a você que está nos ouvindo. É um espaço muito importante, para que você, eleitor, tenha a oportunidade de conhecer os candidatos e, no dia 2 de outubro, votar consciente. Antes de a gente dar início às perguntas sobre as suas propostas, o que o senhor propõe para o governo da Paraíba, nós vamos fazer algumas perguntas semelhantes a todos os candidatos. Primeiro, quem é Antônio Nascimento? Antônio Nascimento, nascido em Belém, do Brejo da Paraíba, tenho 47 anos de idade, sou motorista de ônibus, também formado em biblioteconomia pela UFPB e, devido à minha trajetória de luta, passei a ser perseguido pelos patrões do transporte por defender essa categoria, esses trabalhadores tão importantes para a nossa sociedade. E nesse processo eleitoral me apresento como uma alternativa para que possamos juntos resolvermos esses graves problemas que são causados por esses sucessivos governos, que entra e sai e a nossa situação só piora. Por que você quer governar a Paraíba? Olha, governar a Paraíba porque existe um gargalo muito forte, muito grande, são os pilares que estão todos ameaçados, a exemplo da saúde, educação, saneamento básico, os pilares que é muito essencial para a nossa sobrevivência. E esses governos já mostraram que não tem competência de resolver. A classe trabalhadora está sofrendo. Então, os pilares, os problemas sociais, políticos e econômicos têm que ser solucionados e não vimos nesses que estão aí, dar solução a esses problemas. Sonia. Antônio Nascimento, boa noite, candidato. Nós estamos vendo aí essa celeuma do piso salarial da enfermagem, um assunto bem recente aí, teve a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal. As prefeituras alegam que não podem pagar, o setor privado também não, enfim, o Estado está nessa pisada. O senhor acha que é possível, sim? Como é que o Estado poderia, o senhor sendo governador a partir de janeiro de 2023, poderia entrar nessa seara para tentar resolver isso? Sim, é possível pagar, os trabalhadores, a enfermagem, eles são importantes, mostraram o quanto são importantes na pandemia, salvaram muitas vidas, também morreram muitos profissionais da saúde. É mais do que justo pagar o piso salarial desses profissionais. O dinheiro nós sabemos que tem, sabemos que o nosso Estado é rico em tudo. O problema é porque é mal dividido, mal administrado. Você tira a exemplo da saúde, da educação, quantos milhões não foram desviados da saúde e da educação? Aí eu pergunto, só tem dinheiro para desviar, para lesar os cofres públicos? E por que não tem dinheiro para investir na qualidade de vida desses profissionais? Essa decisão do ministro foi uma decisão, na minha concepção, muito equivocada, porque se fosse para benefício do judiciário, com certeza não tinham tomado uma atitude dessa, de suspender. Como é que, já que o senhor está falando aí do ministro Roberto Barroso, a gente vai entrar em outros temas como mobilidade urbana e educação, mas aproveitando esse gancho, o Brasil vivencia desde 2019, 2020, uma crise institucional muito grande. Governadores contra a presidência da República, presidência da República contra o STF, Congresso Nacional, Senado e Câmara também nesse atrito de vai e vem, de troca de alfinetadas, de indiretas entre os políticos que detêm mandatos. Em o senhor sendo governador da Paraíba, como é que seria a relação de Antônio Nascimento, por exemplo, com os poderes que fazem parte da Constituição paraibana? Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas. E eu vou só complementar, candidato. O senhor acha que o orçamento hoje desses poderes pode ser revisto, deve ser revisto? Como é que você está vendo isso?
Não, primeiro é dizer que a nossa aliança, o nosso compromisso é com a classe trabalhadora e com os menos favorecidos. Os projetos que for feito a benefício em prol da classe trabalhadora e dos menos favorecidos, vamos organizar a sociedade e cobrar de cada setor competente, de Assembleia Legislativa, governo federal, providências. É importante dar uma solução à classe trabalhadora, uma solução concreta, para resolver esses graves problemas que são assolados por esses que estão aí. Você me perguntou em relação ao orçamento, né, no caso. Ao orçamento, o que falta é justamente o que eu falei anteriormente, é o controle. Sabemos que dinheiro tem, agora está sendo mal distribuído, muitos desvios de corrupção. Eu vou dar um exemplo. São mais de 800 milhões desperdiçados em obras paradas. De obras do Estado ou obras federais? Do Estado e federal também, né? Mas aqui no Estado são mais de 800 milhões em obras paradas. Esse dinheiro era para ser em benefício da população, em benefício do nosso povo. E aí? Essa situação, ninguém fala nada, o governo não se manifesta, o dinheiro ninguém sabe para onde foi. Então precisamos sim fazer um governo, uma gestão competente, que preste conta de cada centavo do trabalhador nosso, porque o dinheiro que vem para o Estado é nosso, é do povo, são de impostos. Então, o nosso Estado é muito rico, precisa de uma boa gestão. Candidato, para a gente adentrar em alguns temas do dia a dia do cidadão, o senhor é motorista de transporte coletivo, o senhor trabalha com transporte coletivo. E esse é um dos grandes gargalos para o cidadão, por exemplo, que precisa ir trabalhar, que precisa visitar uma família ou um amigo, porque não só apenas na Paraíba, mas o sistema público de transporte no Brasil ainda é muito deficitário. As prefeituras aqui detêm a concessão para poder administrar o transporte público, por exemplo, dos ônibus. Em o senhor sendo governador, como é que seria qual seria a proposta que o senhor poderia apresentar juntamente com as prefeituras para dialogar com as gestões municipais e tratar sobre o problema do transporte público? Sou motorista de ônibus, estou perseguido, estou demitido por defender... Você não está exercendo mais a profissão? Não, estou demitido, perseguido por defender e também denunciar vários problemas causados no transporte público, tanto para os usuários como também para a classe trabalhadora, que são explorados. Eu vou dar um exemplo. Os cobradores demitiram centenas de cobradores dos ônibus, diminuíram a frota dos ônibus, acabaram com o terminal de integração. Aí eu pergunto, o que foi que melhorou para você que está nos assistindo? O que foi que melhorou para os usuários do transporte público? Nada. Piorou, precarizou o trabalho. Eles estão explorando os motoristas de ônibus na carga horária abusiva, alto índice de acidentes. O motorista hoje ele tem que exercer, não é uma dupla função, são várias funções. Ele dirige, cobra, passa troco, libera catraca, desce do local do seu trabalho, do volante, para auxiliar o cadeirante no embarque e desembarque. Então, para a classe trabalhadora e para os usuários de transporte, o serviço ficou precarizado, piorou. Isso em detrimento a lucros. Porque os empresários de ônibus, ele não pensa em melhorar a situação dos trabalhadores e muito menos dos usuários. Eles só visam lucros. A concessão pública, ela é pública e a maneira, o modo operante que eles fazem fere justamente as cláusulas, da concessão. Porque quando a cláusula diz que os transportes ele tem que prestar um transporte público de qualidade, pontualidade, conforto e segurança. E nenhuma dessas cláusulas são cumpridas. O senhor, inclusive, nós conversávamos agora há pouco, o senhor falou em tornar o sistema público de transporte realmente público, o Estado assumir. É possível, porque nós temos aí algumas cidades da Paraíba, enfim, eu tenho familiares do interior, que o ônibus não chega. Chega na cidade vizinha, você tem que pegar um outro carro para poder chegar a essa cidade. Como fazer isso funcionar? Não, primeiro é estatizar, deixar sob o controle da classe trabalhadora. Porque essas empresas elas são rentáveis. Ela não depende do governo praticamente ou 100% para sobreviver. Ela por si só ela é rentável. É tão provável que está aí os empresários ricos, cada vez mais ricos, prestando um péssimo serviço. Então essas empresas são rentáveis. Deixar sob o controle da classe trabalhadora e o governo auxiliando. Tínhamos o Setusa,
Não sei se vocês lembram do... Já usei demais, minha salvação. Tinha o Setusa aqui. O Setusa, ele quebrou, não foi porque ele estava falido, não tinha recurso. Foi propositalmente para privatizar. Privatizaram o sistema de transporte e, com isso, prejudicou, porque nós propomos estatizar, garantir gratuidade para todos os estudantes, porque o Estado tem condições, sim. Nosso Estado é rico em tudo. Recursos naturais, tudo que nós quisermos implementar no Estado a benefício da classe trabalhadora e dos menos favorecidos, tudo isso são negados por eles, mas que tem condições de ser implantado, porque recursos e condições para isso nosso Estado tem, sim. Candidato, educação. O Estado ele é responsável, pelo menos nas escolas estaduais, para poder fazer a formação de adolescentes e jovens, para inserir esses jovens no mercado. O governo João Azevedo, quem o senhor faz críticas, implantou, também seguindo um processo que foi iniciado pelo ex-governador Ricardo Coutinho, as escolas técnicas no ensino médio. O senhor pretende dar continuidade a essa proposta, esse método adotado pela educação do Estado de implantar escolas técnicas, aumentar a rede? É o melhor meio? Isso. Assim? Não, o problema da educação, nós defendemos primeiro a educação pública, laica, gratuita e para todos. Hoje em dia não é? Não. Hoje em dia, a educação hoje é privilégio, é para quem pode pagar. Por que eu digo isso? Sem medo de errar. As escolas precárias. Segundo a Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, na Paraíba são 110 escolas. 110 escolas sem banheiro. 106 escolas sem água encanada. 81 escolas sem saneamento, sem esgotamento sanitário. Aí temos várias escolas sem acesso à internet, dezenas de escolas sem quadra ou pátio coberto, merendas, já foi constatado merendas encontradas nas escolas estragadas. Quantas vezes minha filha voltou da escola porque não tinha merenda, que a merenda estavam oferecendo merenda, biscoito estragado. Então, esse é o cenário. É preciso investir na educação. Nós propomos, primeiro, valorização dos profissionais, valorizar os profissionais, garantir 10% do PIB. Aí já me questionaram, não, mas 10%, nós temos o nono menor PIB, que é em torno de 60 bilhões, 67 bilhões. Eu acho que perguntaram sobre a questão que no programa do PSTU fala em um salário, né, para a magistério de R$6.400, se eu não me engano, algo assim. Não, isso aí é rumo ao DIEESE. O salário previsto pelo DIEESE dá mais de R$6.000. Você acha que é viável um salário desse? Pagar? Aí depende. Vai depender do Estado, como é que o Estado está. Aí tem que ser feito um estudo, uma análise, mas o DIEESE já comprova, os estudos do DIEESE, que o salário mínimo é possível mais de R$6.000. Mas aí é o que eu falei, vai depender de estudos. E como é que seria o diálogo do senhor com as prefeituras para tratar sobre a educação? Não, primeiro é investir, conversar com todos, né, e ver onde é o gargalo. Tem que estudar onde é o gargalo, porque dinheiro tem para investir. O problema são desvios. O problema todinho nosso é a corrupção, é o desvio do dinheiro público. Não tem dinheiro para educação, não tem dinheiro para saúde, não tem dinheiro para saneamento básico. Não tem dinheiro para os pilares essenciais para a nossa sobrevivência. Agora, para desviar dinheiro, fraudar licitações, tem. Né? Então, assim, compras superfaturadas tem. Então, tem algo errado. Sabemos que tem algo errado, porque estamos nessa situação de fome, não é porque não temos alimento. Né? A fome assola mais de 80 mil famílias no estado da Paraíba. Nós temos 50% da população na informalidade. Né? E 350 mil pessoas na extrema miserabilidade. O senhor já fez um mapeamento de quais são as áreas, né, ou as regiões do estado onde está mais concentrada essa pobreza, né, enfim, a pobreza, a informalidade, o mapa da fome? Nas periferias, nos bairros pobres, nós andarmos. Está na cara, está estampado nos nossos olhos. Né? Só nós irmos aqui para os bairros pobres aqui da nossa capital e vimos ali o Colinas do Sul, o João Paulo, o bairro dos Esplanadas,
Então, assim, os gargalos são grandes, são inúmeros. Agora a pobreza, ela se encontra na classe pobre, os menos favorecidos, os negros são os mais afetados. Nós sabemos disso aí. Isso é uma desigualdade social enorme que tem que ser combatida. E urgente. Porque não podemos aceitar, ficar de braços cruzados e achar que isso é normal, que isso aí... Porque tudo que está acontecendo é fruto do capitalismo. O capitalismo, ele prioriza a vida acima de tudo. Aliás, os lucros. A vida não, os lucros. Acima de tudo, acima da vida. Né? O capitalismo, ele é selvagem. Ele não quer que eu, trabalhador, nem você, trabalhador, trabalhadora, chegue aqui e fale justamente o que eu estou falando, expondo a verdade. Eles não querem ouvir isso. Eles querem maquiar. Né? Você vê que os candidatos que estão aí, quantos anos não estão no poder? Desde criança que eu conheço. Quando alguns que estão entrando agora, mas os pais, eles já são de tradição, né? Passando de pai para filho, oligarquias. E mudou em quê? Então já está provado que esses que estão aí não têm solução para os nossos problemas. Não adianta. Eles ganham eleição, nós sabemos o modo operante como eles ganham eleição. Eu falei para você. Né? A gente estava conversando sobre o PSTU, não tem tempo de guia eleitoral. E nunca ganhou uma eleição, né? Majoritária. Nem né? tem fundo partidário, né? E a gente sabe que o sistema é bruto, mas como chegar lá? Enfim, essa eu acho que é a primeira eleição que o senhor disputa, majoritária? Para governador, isso. Para governador, né? Primeiro. Então, assim, como fazer assim, para quebrar esse sistema, né? A gente sabe que é difícil, óbvio, mas... Se você pegar, por exemplo, pegar o candidato que mais recebeu recursos aqui na Paraíba, que foi Veneziano Vital do Rego, recebeu 5 milhões de reais apenas o fundo eleitoral, o fundão, chamado fundão, né? E o PSTU não tem direito a esse fundo milionário. Como competir? Como fazer a competição? Olha, esse é um desafio enorme do nosso partido e dos partidos menor, pequeno, né? Comparado com esses que estão aí. Por quê? Porque os sistemas privilegiam os ricos. Né? O próprio sistema ele é feito para eles se perpetuarem no poder. Por que é que eles não dão condições de um trabalhador como eu, como qualquer outro trabalhador, disputar de igual para igual com eles? Por que é que não temos tempo na grade da TV 24 horas, de manhã, de tarde e à noite, no período eleitoral? Porque só eles têm esse direito. Por que essa cláusula de barreira? Para que essa cláusula de barreira? Para impedir que eu esteja aqui falando isso aqui, que eu estou falando, né, com a oportunidade de vocês, com a Rede Mais, né, através da Rede Mais, falando essas verdades. Essas verdades eles não querem ouvir. O sistema capitalista, os poderosos não querem ouvir eu falando dessa forma, porque para eles eu sou uma ameaça. Porque eu falo... comprova dentro da nossa realidade. Ir para outro partido que pudesse dar mais oportunidade, por exemplo, de tempo de TV. O senhor está no PSTU, o PSTU que tem uma identidade mais voltada para a esquerda. Isso. A gente tem o PSOL, que também tem uma identidade voltada para a esquerda, o Partido dos Trabalhadores, o PT, também tem identidade voltada para a esquerda, o PSB na centro-esquerda. O senhor nunca pensou, por exemplo, já que falta para o PSTU fundo eleitoral, tempo de TV, tempo de rádio, ir para uma outra legenda ou fazer uma coligação com a legenda dessa que possa lhe garantir esses recursos? Não, sabe por quê? Porque nós não acreditamos que fazendo aliança com aqueles que são causadores do nosso problema irá resolver. Né? Isso é um ponto muito forte. Por exemplo, temos aí a polarização entre Lula e Bolsonaro. Todos nós sabemos disso, estamos presenciando isso aí. Daqui a pouco eu quero saber sua análise sobre isso. Aí Lula fez parceria com Alckmin, fez aliança com Alckmin, fez aliança com a cúpula do MDB, que foi o causador do impeachment de Dilma, dito como os golpistas, e hoje estão todos juntos. Então, para nós do PSTU, essas alianças com esses traidores, o vice de Lula, Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin é conhecido em São Paulo, do seu governo, como quem mais desviou merenda escolar, dinheiro de merenda escolar. Então, são essas pessoas que vão para o poder junto com a esquerda. Aí vão defender qual bandeira? A dos poderosos, a dos ricos, ou vão defender a nossa bandeira do trabalhador? Claro que é a dos ricos. Eles não têm interesse em resolver a nossa problemática. Uma que eles são empresários, o Alckmin é empresário. Ele vai defender qual bandeira? Você acha que é um falso discurso vendido por Lula, por exemplo, de que poderá defender a classe trabalhadora? Olha, são alianças que comprometem a classe trabalhadora. Né? São alianças que comprometem a classe trabalhadora e deixam muito a desejar. Né? Nós sabemos deixar muito a desejar. Né? E que compromete, sim, compromete em todos os aspectos.
porque não existe aliança com quem são os causadores. Por exemplo, tem um candidato a governador de lá, do PT, que é do MDB, que são afiliados, diz que vai combater... Do MDB, que é o veneziano. Da Paraíba, né? E da Paraíba. Ele disse que vai combater a fome. Né? Vai combater a fome, que é o pai da fome. Aí, quando você vai analisar, ele está de mão dada com quem? Renan Calheiros, que é um dos causadores, todos nós sabemos, né? Que tem grande repercussão e envolvimento com corrupção. Aí vai Temer, que foi um dos causadores da nossa perca dos direitos trabalhista e previdenciário, que está matando a classe trabalhadora hoje. Essas reformas não estamos podendo se aposentar no tempo correto e precarizou o trabalho com a reforma trabalhista. São esses que querem governar o nosso Estado, o nosso Brasil? Claro que não. Esses estão só com falácia bonita, prometendo, dizendo que é o pai da pobreza, com aqueles projetos mirabolantes, que na realidade é só falácia, é só mentira. Candidato, falando mais também sobre política, nós estamos recebendo aqui hoje na Hora H Antônio Nascimento, candidato ao governo da Paraíba pelo PSTU. Ele abre a nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado. O senhor falou muitas vezes aqui nessa entrevista sobre desvio de dinheiro que foi destinado para a saúde e educação. Isso traz à memória do ouvinte que está acompanhando a gente agora, de João Pessoa ao Sertão, a Operação Calvário, que foi desencadeada pelo Ministério Público, Polícia Federal, e apontou irregularidades na gestão do ex-governador Ricardo Coutinho. O senhor, sendo governador da Paraíba, adotaria a tática de contratar organizações sociais para gerir o serviço de saúde e educação? Não. Só complementando, quais são que mecanismos o senhor pensa em implementar, né? Porque a gente viu a saúde, que é a menina dos olhos, né? Assim, você tem por todo o que tem em volta, né? Medicamentos, você tem serviço, tem uma série de coisas, então tá passível, enfim, ou não de corrupção, mas aconteceu aqui no Estado, segundo o Ministério Público da Paraíba, o próprio Tribunal de Justiça. Que tipo de mecanismo também o senhor pretende se cercar para evitar que isso ocorra novamente? É investir na saúde, na educação, como também nos outros pilares essenciais, e dar transparência. Dar transparência a todo e qualquer centavo que entrar no governo. Tem que dar transparência, agora não do modo que eles dão transparência, porque eles colocam números que não conhecemos, códigos que é para inglês entender. Então, dessa forma, não é transparência pública. Se você chegar com os dados do portal de transparência em qualquer comunidade dessa, ninguém vai saber o que é aquilo. Então, assim, a transparência ela tem que ser acessível a todos. Esse é um mecanismo forte do combate à corrupção. Candidato, infraestrutura. Quais são as obras que o senhor propõe, obras estruturantes, aquelas que ficam na marca, né, do cidadão paraibano, que o senhor gostaria de desenvolver, não só em João Pessoa, Campina Grande, Cajazeiras ou Patos, que são cidades grandes, mas também em outras regiões do estado? Obras hídricas, obra de mobilidade. Quais são as obras que o senhor tem assim como prioridade para fazer no seu governo? Olha, são várias obras, né, que estamos necessitados de muitas obras mesmo, né, mas a priori o déficit habitacional, o saneamento básico, o combate à fome é fundamental. Também acabar com o desemprego. Eu acho que esses 4 pilares vai dar condições de vida digna ao nosso povo, que é o combate à fome, acabar com o desemprego, resolver o problema da moradia, como também o saneamento básico, porque já foi comprovado, a cada R$1 gasto com saneamento, é 4 a menos gasto na saúde. Falando em combate à fome, o senhor pretende dar prosseguimento ao programa Tá na Mesa, que hoje em dia funciona, que está em vigor na Paraíba, inclusive aprovado na Assembleia Legislativa, que fornece alimentação a R$1, e também pretende manter o cartão alimentação ou tem alguma proposta para ampliar esses benefícios? Tudo que for, né, projetos voltados em benefício para a classe trabalhadora e para os menos favorecidos, tem que ser ampliado com restaurantes populares nos bairros, nas comunidades, nos estados, nos municípios. O combate à fome ela tem que chegar aonde realmente deva chegar. Alimentação, almoço, né, alimentação por R$1, ela é muito importante, tá combatendo a fome naquele momento. Aí eu pergunto, é um almoço por dia. Você não toma café? Você não janta? Você vai sobreviver com um almoço por dia?
Então, fala numa complementação, né? Ou seja, para quem não tem como pagar. E tem que chegar a restaurantes populares nos bairros, nas comunidades, nas periferias. É preciso investir forte, porque nós exportamos mais de 130 milhões e, no entanto, a população está passando fome. O que é que explica isso? Por que não subsidiar a micro e pequena empresa, como também a agricultura familiar? Porque a agricultura familiar é responsável por 70% da nossa alimentação, que chega na nossa mesa. O senhor acha que ainda falta incentivo? Por exemplo, no interior do estado, né, tem micro e pequenas empresas que produzem, que empregam principalmente a mão de obra local, mas não tem muitos incentivos, enfim, não tem uma ajuda, né, enfim, não tem uma qualificação por parte do estado. Não, elas não sobrevivem, elas sobrevivem no máximo 8 meses a 1 ano, no máximo 1 ano, estourado. Por quê? Porque os impostos, os subsídios que não existem para esse setor é enorme. Os impostos com endividamento bancário é um absurdo. Na realidade, eles não têm interesse, o governo não tem interesse que os pequenos, os micros, como também a agricultura familiar, cresçam. Porque vai competir com quem? Com os grandes empresários, com o agronegócio. Então na realidade não chega aos pequenos. E nós vamos sim investir, isentar de todos os impostos, porque nós queremos que o microempreendedor, as pequenas empresas e a agricultura familiar cresçam, produzam e gerem empregos. Candidato, alguns concorrentes seus, nós estamos caminhando já para a reta final da nossa entrevista, mas alguns questionamentos finais. Alguns adversários seus admitem a possibilidade, por exemplo, de privatizar a CAGEPA, de privatizar também outros órgãos públicos, outros estatais aqui do nosso estado. O senhor também é favorável a essa privatização? Totalmente contra. Por quê? Totalmente contra a privatização. Por quê? Porque, vamos dar um exemplo. É bom a gente falar de exemplos. Santa Rita foi privatizado, né? Privatizaram, né, os serviços de água. E o que foi que melhorou para a população? Nada. O serviço ficou mais caro para a população, a qualidade da água ficou péssima, ficou pior. E quem se beneficiou com isso? Tem que ver quem foi que lucrou com isso aí. Então nós somos contra qualquer forma de privatização. Somos contra porque é um ataque direto, porque vai sair do bolso do trabalhador e dos menos favorecidos. Esse serviço que não corresponde, né, aos anseios do nosso povo. Mas você já tem uma proposta para melhorar, né? A gente sabe, por exemplo, a CAGEPA, né, e o DETRAN são superavitários, né? Mas as taxas ainda são caras à população. Burocracia grande também, a burocracia é grande e o serviço, ou seja, a conta chega, a água não acompanha. Né? No caso da CAGEPA, do DETRAN, nós temos aí inúmeras reclamações, né, de filas e mais filas, e não se consegue, às vezes, resolver questões simples. Né? Como melhorar, então, essas estatais e, enfim, já que não se é a favor da privatização, mas como melhorar o serviço, inclusive também passando pela questão da qualificação dos servidores, né? Que também muitos ainda deixam a desejar. Olha aí, essa questão de não privatizar, que nós concordamos com a não privatização, temos um gargalo muito forte, né? Porque primeiro é investimento. Investimento, e a gente sabe que muito sucateamento é fruto de corrupção. Então, sentar com todos os envolvidos, planejar de forma inteligente e saber onde é que está sendo desviado o dinheiro. Investir com força nesse setor, porque são setores essenciais. E se está sendo sucateado, tem alguém é responsável por isso aí. Então, provavelmente o setor, ou as parcerias, ou o próprio governo. Então, temos que ver onde é que está sendo. Por exemplo, o saneamento básico, nós sabemos que 80% aqui de João Pessoa é saneado. Tem esgotamento. Campina Grande, 95% tem esgotamento. Santa Rita, 5%. Você vai ali em Bahia, 11% de esgotamento sanitário. Aí você vai para o Conde, 0%. Você vai aqui para Cabedelo, em média de 35% a 36% de esgotamento. Guarabira, 70% de esgotamento sanitário. Aí eu pergunto, o marco legal até 2030 está muito longe de ser alcançado, que é 99% de água encanada e 90% de esgotamento sanitário em todo o estado. Isso eu estou falando de cidades, municípios, próximo à capital. Agora, se formos mais distante da capital, esse serviço não tem.
E a CAGEPA também não disponibiliza esses recursos para lá, porque dizem que a chuva, na realidade eles não têm solução para nada que seja favorável à classe trabalhadora e os menos favorecidos. Então é preciso investimento, é preciso saber onde é que está o erro no governo, no nosso governo, PSTU, vamos sentar, saber onde está o erro, saber onde é que estão os gargalos e vamos investir com força nesse setor. É um setor essencial para a nossa sobrevivência. Nós recebemos hoje aqui no programa Hora H, também no Portal Mais PB e na Rede Mais Rádio, Antônio Nascimento, candidato ao governo da Paraíba pelo PSTU, que a partir de agora terá 1 minuto para suas considerações finais aqui na Hora H. Primeiro, agradecer mais uma vez o espaço da Rede Mais, dizer que estamos também com essa antidemocracia que não nos dá acesso. Estamos muito decepcionados e fazendo um apelo que os grandes meios de comunicação eles se apegam à cláusula de barreira e não nos dá esse espaço para que você que está nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo, não tenha a oportunidade de conhecer seu candidato. Eles estão tirando o seu direito de votar consciente. Então, no dia 2 de outubro, vote consciente, vote para governador do estado da Paraíba, Antônio Nascimento. Meu número é 16, a nossa vice-governadora é a professora Alice Maciel, a nossa presidente da República é Vera Lúcia, e muito obrigado mais uma vez pelo espaço.